cura que ela recebeu. E o texto vai dizer então, verso 48, então lhe disse, é Jesus falando a ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É maravilhoso, irmãos, nós percebermos a cura de Jesus na vida dessa mulher, e não apenas a cura da enfermidade física, mas a preocupação de Jesus com ela, para que ela fosse reintegrada agora a um convívio normal, natural, no meio ali daquela comunidade, no meio da sua sociedade, no meio dos seus familiares. Agora ela pode ser reintegrada normalmente, ela pode conviver normalmente, mas lembra, essa história é uma história dentro de outra, não é verdade? É meio que um hot dogzinho, né? A Bíblia está contando uma história e aí colocou outra no meio, porque isso aqui aconteceu quando Jesus está indo para a casa de Jairo. Por que mesmo? Porque Jairo tem uma urgência, porque a filha dele está à beira da morte. Ele saiu de casa deixando a filha à beira da morte, foi para a rua atrás de Jesus para encontrá-lo, para suplicar que ele fosse até a sua casa. E aí, queridos, nesse meio tempo que Jesus parou a sua trajetória, que Jesus parou a sua caminhada e falou: eu quero saber quem foi que me tocou. Nesse meio tempo, até que a mulher se levanta e fala: fui eu, até que tudo transcorre e as pessoas ali tomam ciência da cura daquela mulher, e que agora ela pode retornar ao convívio normal. Nesse meio tempo, Jesus está falando: filha, vá em paz, que a tua fé te salvou. O verso 49 diz assim, que falava ele ainda, ou seja, Jesus ainda estava falando com a mulher, e chega então alguém que vem da casa, que estava lá na casa de Jairo, e chega até Jairo e fala assim: Jairo, olha só, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Olha, Jairo, você tinha uma emergência, você tinha uma urgência, mas agora o tempo acabou. Acabou, sua filha já morreu, não adianta mais você insistir que Jesus vá até a sua casa. Irmãos, eu fico, toda vez que eu leio essa passagem, eu tenho a mesma impressão, porque se por um lado está havendo festa da mulher que foi curada, se por um lado a multidão que está ao redor da mulher e que ouviu o testemunho dela da cura de Jesus, o pessoal está ali: opa, mais um milagre, nós estávamos aqui, nós vimos, nós testificamos. Se por um lado a família dessa mulher poderia começar a se alegrar agora, Jairo agora com sua família está extremamente triste, destruído, porque antes ainda havia uma beirinha de esperança. A menina está viva, está à beira da morte, mas ainda está viva. Agora não, agora chegou a notícia que de fato ela morreu, e agora quem traz a notícia, além de falar que ela morreu, fala assim: pare de insistir que Jesus vai até a sua casa, pare de incomodar, pare de ser inconveniente com as pessoas, vamos lá sepultar a sua filha, para com isso, deixa de ser doido. Você devia estar lá na sua casa com sua esposa, com os seus familiares lá preparando o velório, e você está aqui insistindo, né, com esse Jesus para que vá à sua casa. Tome o seu lugar, rapaz, volte para a sua casa, pare com isso. Amados irmãos, havia urgência diante daquela situação de Jairo. Jesus, ele intencionalmente, ele para no meio do caminho, ele realiza um milagre numa outra pessoa, numa outra família se alegra. Eu fico pensando que talvez Jairo, nessa situação, ele olhasse aquilo ali e falasse: mas espera aí, mas eu estou aqui clamando, Jesus falando que o negócio está feio, está no limite, e Jesus parou e foi atender a outro. Ele foi atender a outra família, ele foi resolver o problema lá de outra pessoa. Queridos, quantas e quantas vezes, amados, nós não somos acometidos por um pensamento assim? Chega um irmão na igreja, no culto de oração, né, em algum momento vai contar um testemunho, e ele vai falar então da bênção recebida, do livramento recebido, de algo que aconteceu. Aí você olha assim: mas está parecendo que Deus só está ouvindo a oração do Otaviano.
Você só está ouvindo a oração do pastor Wilson, porque a minha não está não. Eu fico imaginando, queridos, essa situação em que Jairo ele se encontra. Ele está nessa trajetória com Jesus ali do lado, falou assim: eu preciso que você chegue até a minha casa. Mas Jesus literalmente para assistir outra casa, outra família. Ele traz libertação sobre outro lar, e Jairo está ali, estatalado, olhando aquela situação e falando assim: e a minha família? E o meu lar? E a minha casa? E a minha filha? Irmãos, nós podemos ser acometidos de uma situação tão parecida e tão semelhante, de achar parecendo que Deus não está vendo, parecer que Deus está sendo moroso, parecer que Deus não está se importando tanto, parece que Deus atende a oração do outro, que Deus faz algo extraordinário na família do outro, que Deus socorre o outro, mas que aí nós estamos aqui e nada acontece, as coisas parecem que vão de mal a pior. É nesse cenário, queridos, é que chega o terceiro momento da história, e que Jairo, ao saber de tudo isso, ele não fala absolutamente nada, mas aí é Jesus quem fala. Verso 50, Jesus chega até ele, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas. Faz o quê? Crê somente, e ela será salva. Irmãos, a única coisa que o Senhor Jesus fala para Jairo